é bonita e importante. Não a desconsideramos. Eu estaria falando contra esses cabelinhos brancos até se eu fizesse isso. Experiência natural é sim importante. Só que ela não é igual à experiência espiritual. Nós podemos ter muita experiência natural e nenhuma experiência espiritual. Isso é uma coisa feia. Porque temos uma face de velho, uma aparência de velho, mas um coração de bebê, espiritualmente falando. É feio. Então, experiência de vida natural não é necessariamente experiência espiritual. Então, o que é experiência espiritual? Experiência espiritual é aprendermos a viver aos pés do Senhor. Experiência espiritual. Conhecer o Senhor aos seus pés. Isso nos dá experiência espiritual. E o último item, dentro ainda dessa questão de vida puramente natural. Estilo de vida, irmãos. Não vamos nos deter sobre isso. Que o Senhor nos examine. Mas será que vivemos estilo de vida? Se você quiser, pode chamar de padrão de vida, mas não estou falando apenas no sentido econômico, financeiro, não. Estou falando da vida toda. Estilo de vida. Será que o nosso estilo de vida é puramente natural? O nosso estilo de vida confere com aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Você acha que é absurdo, você acha que é fanatismo, você acha que é exagero? Quando um servo do Senhor, isso é história verdadeira, quando ele disse que aprendeu aos pés do Senhor, orar para ir comprar um sapato, e dizer: Senhor, qual o tipo de sapato que o Senhor quer que eu use? Quanto eu devo pagar pelos sapatos que o Senhor quer que eu use? Nós achamos isso o quê? Como nós avaliamos isso? Essa foi a história de um servo do Senhor do século passado. Aprendeu a orar ao Senhor pelas roupas que ia vestir ou não ia vestir. Pelo calçado que ia comprar ou não ia comprar. Na nossa linguagem de hoje, pelo carro que ia trocar ou não trocar. Pode trocar, mas pode não trocar. Mas a questão não é trocar ou não trocar. A questão é estar aos pés do Senhor e perguntar a Ele: Senhor, eu devo trocar o meu carro, o meu telefone celular e muita coisa mais. Eu devo fazer mais essa pós-graduação? Ah, meus irmãos, parece que tantos irmãos e irmãs têm feito pós-graduações infindáveis. Não sei nem mais que títulos vão colocar aí. Não termina nunca. E as vidas são gastas em função de obter conhecimento. É mal? Não, não é mal. Mas pode pelejar francamente contra os interesses do Senhor. Então, irmãos, como podemos exercer discernimento? Há regras, há um livro para nos ensinar: vá até aqui, faça até lá, faça isso, não faça aquilo. Não há. O que nós temos que fazer? Ouvir a unção que vem do Santo e dizer: para mim, não. Tenho toda a alegria e toda a paz que os outros façam o que quiserem fazer, se estão entendendo que essa é a direção do Senhor para eles, mas para mim, não. Temos perguntado ao Senhor? Ou achamos que todas as portas que se abrem são oportunidades? As portas que se abrem diante de nós, todas são testes, não são oportunidades. Porque por umas deveremos entrar e por outras não deveremos entrar. Então o que nós temos que fazer? Que portas entraremos? Que portas não entraremos? Só um pode nos orientar: nosso Senhor. Então nós temos que perguntar a Ele se vamos entrar ou não vamos entrar nessa porta que foi aberta. Amados irmãos, o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude a entender essas coisas. Isso não é legalismo. Isso é um chamado à espiritualidade. A estarmos aprendendo a viver aos pés do Senhor. Nosso único lugar seguro. Vamos avançar para a segunda marca. Temos que ir mais rápido agora. Capítulo 3, versos de 3 a 5. Capítulo 3, sempre em 1 Coríntios, versos 3 a 5. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Parece muito clara essa marca de maturidade, não é? Mas muito presente entre o povo do Senhor. Então vamos chamá-la de partidarismo ou sectarismo.
Ainda mais especificamente, preferências pessoais. Irmãos, quanto isso peleja contra o nosso avanço para a maturidade. Preferências pessoais. Particularmente quanto à questão de preferências no serviço. Cada servo do Senhor tem uma medida. E nós devemos aprender a apreciar cada medida de cada servo. Isso em todos os sentidos, não é só medida no assunto do serviço da palavra. É medida em todos os serviços na casa de Deus. E graças ao Senhor, todos somos servos e todos somos chamados a esse serviço. E cada um de nós tem uma medida. E precisamos aprender a apreciar cada medida de cada servo e cada serva do Senhor. Se fizermos isso, vamos avançar espiritualmente. Se nos determos em preferências, vamos estagnar espiritualmente. Então, marca importante. Que pergunta será que faríamos aqui para entendermos esse tema aí do perigo do partidarismo, do sectarismo, das preferências? Não é questão de quem é Paulo e nem de quem é Apolo. Por isso ele fez a pergunta. Você viu aí no texto? Quando ele fala quem é Paulo, por que ele está fazendo essa pergunta? Quando ele fala quem é Apolo, para que a pergunta? Segundo o meu entendimento, a pergunta é retórica, é claro, e a finalidade da pergunta é dizer o seguinte: a avaliação que vocês, coríntios, deveriam fazer é: Paulo e Apolo são para a glória de Deus? Se Paulo é para a glória de Deus, receba-o. Se Apolo é para a glória de Deus, receba-o. Mas se há algo em Paulo e há algo em Apolo que afeta, ofende a glória de Deus, não o receba. Então o critério é: realmente é para a glória de Deus? O que Paulo quer edificar? Um império particular? Uma igreja paulina? Você sabe que adeptos não faltavam, não é? Não é? E Paulo foi tão forte contra eles. Aí mesmo na Epístola aos Coríntios, no 1º capítulo. É como se ele dissesse: vocês estão loucos? Por isso, de novo, ele faz aquela pergunta retórica assim: foi Paulo crucificado em favor de vós? Você vê onde ele vai? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou em nome de Cristo? São as perguntas dele. O que ele está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo: isso é insanidade, meus irmãos. Se Paulo é para a glória de Deus, se Apolo é para a glória de Deus, recebam-os e nutram-se da vida deles, do serviço deles. Mas sempre estejam discernindo se eles são e se eles não são para a glória de Deus. Porque podemos começar bem, mas terminar mal. Então que o Senhor sempre confira discernimento aos nossos corações. E isso requer que avancemos espiritualmente, para que não mais sejamos como meninos, levados ao redor por todo vento de doutrina. Se Apolo começa a falar vento de doutrinas, nós não receberemos mais Apolo nessa condição. Dizer: Apolo, assim não. Isso não. Isso não confere com a palavra do Senhor. Então, segunda marca da imaturidade deles: preferências, partidarismo, sectarismo, e não tinha esse critério. A glória de Deus nos servos, através dos servos. Terceira marca, capítulo 5, versos 7 e 8. Vou apenas citá-la. Lançai fora o velho fermento. Olha que marca importante. Capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia, da maldade, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Parece que está muito clara essa terceira marca da imaturidade deles. Eles eram indiferentes quanto ao assunto da santidade de vida e de conduta. Eles estavam tendo pelo menos um caso sério na Assembleia de perversão. E eles não tratavam o assunto daquela perversão. Então Paulo está dizendo: lembrem-se, o Cordeiro Pascal foi imolado e uma festa nós celebramos. Mas para celebrar essa festa, nós temos que ter
os asmos da sinceridade e da verdade, e não fermento de malícia e de maldade.